Conte pra gente. Boa noite. Tá bom, então vou falar então do livro que eu terminei de ler, que é Siddhartha, e que me trouxe uma inspiração muito grande. É um livro muito bom, indico, do Hermann Hesse. E eu achei muito interessante para conhecer a história de uma outra maneira, porque eu não sabia que a história do Siddhartha se dava nesse ponto de tanta humanidade. Para mim era só uma coisa de iluminação, desde o início, né? Ele deixou a família, o pai rico, ele veio da riqueza, né? Ele era letrado, ele tinha estudo e tudo mais, mas ele tinha uma sede de conhecimento de humanidade, ele queria conhecer o mundo. Então ele abandonou a família e ele saiu em busca junto com o melhor amigo dele, que era o Govinda. E nessa busca de anos e anos, percorrendo, né, os caminhos da vida, ele se encontrou com Gautama, foi Gautama, né? Gautama, com Gautama, que é o Buda. Na época era o Buda, da época, né, o iluminado e tal. E aí ele teve uma troca muito interessante com ele, mas ele percebeu que ainda não era o que ele buscava. Então isso eu já achei um ponto interessante do livro, que ele chegou no Buda, que era o que ele buscava, a iluminação, mas ele olhou para o Buda e falou, não é o que eu quero ainda. Só que ele falou para o Govinda, aqui você fica, que é a tua busca, é essa. E ele seguiu sozinho, o Govinda ficou meio de contragosto, assim, mas ele seguiu a vida. E ele chegou no rio, encontrou um barqueiro, e ele era um samana, né? Ele era um pedinte, um mendigo. Ele falou, você me atravessa, mas eu não tenho nada para te dar. E aí o barqueiro, que é o Vasudeva, né? Vasudeva, falou, eu atravesso, você me paga com a sua amizade. Assim, eu vou aceitar a sua amizade. E atravessou ele atravessou o rio, seguiu o caminho, chegou na cidade. E ele conheceu uma cortesã. Vou evitar falar todos os nomes porque eu posso errar. Mas é Kamala. E aí ele conheceu, ele ficou encantado com ela, quando ele viu ela na janela, assim, nossa, aquela cortesã e tal. E ele foi atrás dela, foi até ela e falou, me ensina a arte de amar. E aí eu já peguei assim, peraí, o cara é Buda, iluminado, vai amar, né? Beleza. E ela falou, não, mas você não é digno para eu te amar. Para eu te amar, você tem que me trazer coisas. Você tem que, primeiro que você tem que se vestir melhor. Você é tudo sujo, olha teu rosto cheio de poeira, teu cabelo todo encebado, né? Você tem que se cuidar e trazer presentes para mim. E ele falou, e o que eu faço, né, para conquistar essas coisas para te trazer? Vai até o mercador e se ofereça para ele como funcionário dele, mas não seja empregado dele. Se coloque como igual, que você tem capacidade para isso. E o Siddhartha, ele tinha uma característica assim, que ele era um cara muito belo, ele tinha uma beleza, apesar da sujeira, da estrada, ele era muito bonito. Então, assim, já existe um interesse também dela pela beleza dele. E ele foi até o mercador, se apresentou, e o mercador ficou impressionado com ele, mas você sabe ler, escrever e tal. E aí ele começou a trabalhar com o mercador e começou a enriquecer, né? Mas mesmo enriquecendo no início e trazendo essa riqueza toda, fazendo o mercador prosperar cada vez mais e levando presentes para Kamala e aprendendo a arte do amor, ele permanecia com a iluminação dentro dele, que ele já tinha despertado um tempo atrás, né? Ele continuava com a essência dele. Só que aí ele caiu em Sansara, ele caiu na roda, porque ele enriqueceu, e aí ele começou a ter as roupas mais finas, cabelo cheiroso de óleos essenciais e tal, e começou a jogar dados, né? Jogos de azar, ele começou a beber, experimentar vinhos, comer carne. Ele caiu na roda. E ele foi endoecendo, ele perdeu o brilho dele. Ele brilhava, ele foi perdendo, ele se tornou um ganancioso, sabe? Ele se tornou uma pessoa que queria dinheiro, que queria posses, que queria mulheres e tal. Apesar que a mulher dele sempre foi, né? Sempre foi aquela, sabendo que era uma cortesã, ele amava aquela mulher. E foi uma passagem interessante que um dia ela falou para ele, quando nós estivermos velhos, eu vou querer um filho seu. E você vai ser um samana. Você vai sempre ser um samana. E aí, um belo dia,
ou uma bela noite, ele estava dormindo na casa dele, já tinha uma casa grande, com empregados, jardins e tudo mais. Ele estava dormindo e ele teve um sonho. E o sonho dele era um pássaro que cantava muito, que vivia numa gaiola de ouro, uma gaiola dourada. E esse pássaro parou de cantar. E ele foi até a gaiola e percebeu que o pássaro estava morto. E ele abriu a gaiola, retirou o pássaro de dentro e ele arremessou o pássaro. Ele fez assim, jogou o pássaro para fora. E nessa de jogar, o pássaro, foram junto os valores dele, o brilho dele. Não foi só um pássaro. Na verdade, o pássaro era ele, né? Era o pássaro cantando dentro de uma gaiola dourada, né? Dentro da ilusão de Maia. Ele conservava o canto, o brilho, e ele se jogou, né? O pássaro, que é o sonho dele, ele se jogou fora, ele acabou. E aí ele teve aquela epifania assim, ele falou, nossa. Ele foi até o jardim, sentou embaixo de uma mangueira, e ele ficou até anoitecer sentado ali refletindo o que ele estava fazendo da vida dele. Aí quando escureceu, ele levantou, trancou o jardim e seguiu a estrada, sem despedir de ninguém, ele simplesmente foi embora. E aí o mercador ficou desesperado, foi atrás dele, e quando avisaram a Kamala, né, a cortesã, ela não foi atrás. Ela sim tinha um pássaro dentro de uma jaula dourada. Ela foi até a jaula, até a gaiola, abriu, liberou o pássaro saiu voando, e ela fechou os portões da casa dela para nunca mais receber nenhum homem a partir daquele dia. E ela estava grávida dele, né, de Siddhartha. E ele seguiu estrada com aquelas roupas, com aquelas vestes finas e tal. E aí ele seguiu e chegou na beira do rio, que ele atravessou 20 anos atrás. E ele sentou embaixo de uma árvore e deu um sono nele, ele dormiu. E veio um monge caminhando, viu ele dormindo, sentou e ficou do lado dele até ele acordar, porque ele poderia ser picado por cobra. Então ele falou, vou ficar aqui até ele acordar. E quando ele acordou, esse monge era Govinda. E aí ele reconheceu imediatamente, mas Govinda não reconheceu ele naquelas vestes, né? E ele falou, você não está me reconhecendo? Assim, não, né? Ô senhor, tal, né? Com essas vestes, tal, eu te reconheço. Assim, Govinda, sou eu. Ele disse, Siddhartha, sou você. Eu falei, como assim, né? Ah, eu vivi uma outra vida, papapá. E aí eles conversaram, foram embora, e aí depois o Siddhartha reencontrou o barqueiro, o Vasudeva. E aí ele falou, você me atravessa? Eu te atravesso. Daí ele estava no barco, ele falou, porque eu não tenho dinheiro para te dar. Aí o Vasudeva falou, mas como você não tem dinheiro, né? Com essas vestes, com essas roupas, esses sapatos, né? O cabelo cheiroso, se você aceita essas roupas, você me dá a sua, eu não quero mais essas roupas. Daí ele pegou e falou, eu tô te reconhecendo, você é o Siddhartha, que eu atravessei há 20 anos atrás, e nós prometemos uma amizade. Eu falei, eu posso ficar aqui com você? O Siddhartha falou, eu quero aprender de você, eu quero agora que você seja meu professor. Ele falou, mais do que eu, você pode ficar, mas quem vai ser seu professor vai ser o rio. E aí ele ficou morando com o Vasudeva durante anos e aprendendo. Ele começou a conduzir as pessoas, né, atravessar os monges, as pessoas que vinham e precisavam atravessar pelo rio, e plantar arroz e viver junto e tal. E ele foi aprendendo muito com o rio, ele percebeu que o rio falava. E aí cada dia ele trazia uma lição, e o Vasudeva era muito quieto. Mas ele, quando o Siddhartha queria falar, o Vasudeva ele tinha um amor muito grande de saber escutar. Era o dom dele. Ele se calava e ele escutava com escuta atenta, sabe? Ele olhava nos olhos dele, tipo, interessado. Assim, continua, tipo, incentivando, assim, sabe? Continua falando. E ele falava, Vasudeva, você tem a arte de escutar. Eu me sinto bem falando com você. Né? Eu acho tão bonito isso. E aí ele... passaram-se alguns anos, o Buda, que era o Gautama, né, o Gautama, estava para morrer. Então os monges começaram a seguir a estrada naquela direção. E nessa época, Kamala, a cortesã, já havia se convertido a seguidora dele, do Buda. E ela pegou o filho e foi seguindo estrada para chegar até o Buda. E chegou até o rio. Quando chegou no rio, ela se encontrou com Siddhartha. E ela falou, Siddhartha, não acredito, tipo, 11 anos depois, né? E só que ela foi picada por uma cobra. Foi uma
uma ferida mortal, assim. E ela apresentou, esse é teu filho. E aí ele teve um amor absurdo pelo filho. Nossa, é meu filho e tal. E ela morreu, eles fizeram as homenagens e tal. E ele quis manter o filho dele ali. Ele queria a qualquer custo manter o filho dele ali do lado dele. Ele amava o filho dele, era tudo que ele queria. E aí, mas o filho dele sofria e brigava com ele. O filho dele não aceitou, falou assim, eu não sou dessa vida, né? E o Vasudeva chamou ele e falou assim, meu amigo, nós somos dois velhos, essa é a nossa escolha, essa é a nossa vida, né? Não é a escolha do teu filho, de um jovem. Esse jovem ele quer viver a vida, ele está vindo de uma outra criação, ele está vindo da riqueza, né? Da cidade, de outros atrativos e tal. Não, mas ele é meu filho, eu quero que ele aprenda. Assim, você está sendo, tipo, você não está entendendo, não está lendo a coisa. Vai conversar com o Rio. E ele ia e tal. Aí um belo dia o filho dele fugiu. Pegou a canoa, que é esse barco que eles atravessavam, e levou o remo extra. E seguiu o rio. Aí ele falou, meu filho fugiu, vamos construir uma jangada de bambu e vamos atrás dele e tal. Aí o Vasudeva falou para ele, ele levou o remo. Qual é o sinal que ele está nos dando? Que ele está te dando? Não sei, qual é o sinal que ele está me dando? Assim, que ele não quer ser seguido. Ele não quer que ninguém vá atrás dele. Ele levou até o remo para a gente ir atrás dele. Assim, mas vamos construir. Vamos construir. Vai construir a jangada, o Vasudeva arrumou outro remo, seguiram o rio, não encontraram, voltaram e tal. Aí um dia, muito desanimado, e o Siddhartha não conseguia mais recuperar aquela luz dele ainda, ele voltou para a cidade. E ele sentou na frente da casa da Kamala, que é a casa onde o filho dele vivia, e ele viu vários monges andando lá dentro, assim, então a casa realmente recebia, né, eles viraram seguidores tal, do monge, tal, do Buda. E aí ele ficou sentado, ele não teve coragem de entrar, ele ficou ali sentado, refletindo, o dia inteiro, assim, né, só vendo os monges e tal. E aí ele teve a lembrança do pai dele. Aí que veio uma memória, eu falei assim, poxa, eu fiz isso com meu pai. Eu eu deixei o meu pai para fazer o meu caminho, a minha busca. Meu pai morreu sozinho, né? E quando ele teve essa lembrança, já no final do dia, alguém colocou 2 bananas. O monge veio lá de dentro e colocou 2 bananas na frente dele. E eles falavam que eles eram comedores de banana, eles viviam de bananas. E aí alguém colocou a mão no ombro dele. Quando ele abriu o olho, era o Vasudeva que foi atrás dele. Aí ele pegou e deu uma banana para ele, comeu uma e falou, vamos embora, vamos. E eles foram embora pro rio. Aí eles chegaram no rio e ficaram sentados na frente do rio, assim, olhando o rio. E ele começou a escutar de novo o rio falando. E ele falou, Vasudeva, o rio é uma voz de um menino, assim, agora é uma voz de um homem e uma mulher. E Vasudeva, assim, é a voz do mundo, é a voz de todos. O rio carrega todos os ensinamentos, né? E ele falou, qual que é a voz que você escuta do rio? Qual que é a voz mais potente que você escuta? E o Vasudeva brilhava, ele iluminado, assim, falou, você não está ouvindo? Escuta direito, presta atenção no rio, ele está falando. Aí ele olhou para o rio assim com tanta profundidade, assim, que ele fechou o olho e ele escutou, e a voz universal, a voz única do rio, que une tudo, é o Om. Então ele escutou o rio e a hora que ele escutou aquilo, ele brilhou por dentro, assim, ele sorriu pro Vasudeva e falou, eu estou escutando. Assim, isso amigo, é isso, você encontrou, é isso. Assim, agora o meu caminho, o meu destino está cumprido, agora eu vou embora. Aí ele levantou e seguiu no sentido da mata. E o Vasudeva, o Siddhartha sabia que era a hora dele, de ir embora. E ele sumiu na mata, ele morreu na mata. E ele ficou ali, e aí ele virou barqueiro, e alguns dias depois quem reapareceu ali foi o Govinda. E mais uma vez o Govinda não o reconheceu. Assim, você nunca vai me reconhecer. Assim, meu amigo Siddhartha, é você? Assim, sou eu. Assim, nossa, mas a última vez que eu te vi, você estava em vestes, isso e aquilo. E aí o Siddhartha, o Govinda falou para ele que eu sou um eterno buscador, eu estou sempre em busca, eu estou no caminho de Buda, né? E você tem alguma palavra de ensinamento para mim? Ele falou, amigo, a única palavra que eu tenho para te falar, o que eu tenho para te dizer é que enquanto você estiver buscando, você não vai encontrar, porque a busca se tornou o teu caminho.
Então, assim, você não vai nem ter mais propósitos se você parar de buscar. Agora, quando você aceitar que você não precisa mais buscar nada, que está tudo aqui, quando você aceitar tudo como teu professor, um carro barulhento, os amigos, um vinho, um fogo, um pássaro, uma borboleta, o rio, e tudo vai ser seu professor, você já se encontrou. Porque já está tudo aqui, agora. Então, seja o que você for, a tua busca, onde for, ela já existe, aqui, agora. Você não tem mais que buscar, você já achou, já chegou lá. E aí, essa é a história de Siddhartha, o iluminado. Obrigado.